Ellen White descreveu 7 eventos que vão acontecer antes do fim do mundo, e a ordem exata em que cada um vai se cumprir. Ela escreveu isso há mais de 100 anos. E hoje, evento por evento, tudo está se encaixando. Eu passei semanas estudando cada detalhe do que Ellen White registrou. E o que eu encontrei me perturbou profundamente. Porque não é ficção. Não é teoria. É uma sequência profética com começo, meio e fim já definidos. E o mais assustador? O primeiro evento dessa lista já está acontecendo agora, dentro das igrejas. Fica até o final, porque o 7º evento é o mais terrível de tudo que Ellen White já descreveu. O primeiro evento que Ellen White descreveu se chama sacudidura. E quando eu entendi o que é isso, fiquei chocado. Ellen White não estava falando de terremoto. Ela estava falando de uma divisão devastadora dentro da própria igreja. Ela viu que, antes do fim, os membros seriam separados, os verdadeiros fiéis de um lado, os falsos do outro. E sabe o que causaria essa divisão? O próprio derramamento do Espírito Santo em maior poder sobre a terra. Ellen White escreveu que muitos que pareciam pilares da fé vão abandonar tudo. Isso me arrepiou. Ela disse que pessoas de fora, que nunca foram membros, vão entrar. E os de dentro vão sair. A inversão vai ser total. A sacudidura não é o fim. É o primeiro sinal. É o aviso de que o próximo evento está chegando. O segundo evento que Ellen White descreveu é o selamento. E esse aqui mudou tudo na forma como eu entendo a salvação. Ellen White viu um anjo subindo do Oriente, com o selo do Deus vivo, pronto para selar os servos de Deus. Ela explicou que esse selo não é visível aos olhos humanos. Ele é gravado no caráter, na mente, nas escolhas. Antes que os 4 ventos da destruição sejam soltos sobre a terra, Deus marca os seus. Ele sabe quem é quem. Ellen White foi clara. O selamento acontece enquanto ainda há tempo de graça. Depois, a porta se fecha. E ela disse algo que nunca saiu da minha cabeça. O selo de Deus e a marca da besta não podem coexistir. Você não pode estar dos dois lados ao mesmo tempo. O selamento exige uma decisão definitiva e irreversível. O terceiro evento que Ellen White descreveu é o que ela chamou de chuva serôdia e alto clamor. Ela viu o derramamento final do Espírito Santo sobre a terra, mais poderoso do que qualquer coisa já vista na história. Ellen White descreveu curas, prodígios, sinais sobrenaturais acontecendo em escala global ao mesmo tempo. Ela disse que a mensagem final de Deus seria proclamada com um poder que abalaria as nações inteiras. Mas Ellen White também fez um alerta sério. Satanás vai imitar esse derramamento com milagres falsos. Ela disse que os milagres em si não são prova de nada deles. A prova está na fidelidade à palavra de Deus. A chuva serôdia vai iluminar a terra com a glória de Deus, mas vai também expor quem realmente pertence a Ele. O quarto evento que Ellen White descreveu é o que mais gera debate até hoje, o decreto dominical. Ela viu que governos ao redor do mundo iriam aprovar leis obrigando a observância do domingo como dia sagrado. Não seria um convite. Seria uma imposição legal, com punições para quem se recusasse a obedecer. Ellen White escreveu que os guardadores do sábado bíblico seriam pressionados a abandonar seus princípios. Trabalho, comércio, direitos civis, que tudo dependeria da submissão a esse decreto. A pressão seria imensa. Ela diz que esse decreto seria apresentado como solução para crises, catástrofes e colapsos sociais. E o mais perturbador, Ellen White viu que muitos dentro da própria igreja cederiam diante dessa pressão. Esse decreto marca o momento em que a perseguição profetizada no Apocalipse se torna uma realidade concreta. O quinto evento que Ellen White descreveu é chamado de tempo de angústia. E é o ponto sem retorno. Ela viu que Cristo encerraria sua obra de intercessão no santuário celestial. O tempo de graça terminaria.
E nesse momento, Ellen White descreveu que Satanás teria domínio pleno sobre os que escolheram rejeitar a Deus. Ela disse que esse período seria o mais terrível que o mundo jamais conheceu, sem paralelo na história humana. Mas Ellen White também disse algo que me trouxe alívio. Os selados não passariam por isso sozinhos. Ela viu anjos ao redor dos fiéis, protegendo cada um deles, mesmo no meio do caos total ao redor. O tempo de angústia não é derrota para os fiéis. É a aprovação final que antecede a vitória eterna. O sexto evento que Ellen White descreveu é o mais sombrio de toda a sequência: o decreto de morte. Ela viu uma proclamação universal, uma ordem global, condenando à morte todos que guardassem o sábado bíblico. Não seria perseguição velada. Seria uma sentença oficial, com data marcada para execução. Ellen White descreveu os fiéis escondidos, fugindo, sem casa, sem comida, sem proteção humana nenhuma. E foi nesse momento que ela viu algo que me fez parar de respirar por alguns segundos. Ela viu a voz de Deus soar do céu, como trovões, pronunciando o dia e a hora da volta de Jesus. No momento mais escuro, no momento em que tudo parecia perdido, Deus interviu diretamente. Ellen White diz que os fiéis, ao ouvir essa voz, sentiram uma paz que nenhuma palavra humana consegue descrever. O sétimo e último evento que Ellen White descreveu são as 7 pragas. E esse é o julgamento final da história. Ela viu que, após o encerramento da intercessão de Cristo, os juízos de Deus seriam derramados sem misericórdia. Não sobre os fiéis, sobre os que adoraram a besta, receberam a marca e recusaram a graça até o fim. Ellen White descreveu chagas horríveis, o mar se transformando em sangue, o sol queimando com calor extremo. Ela viu trevas cobrindo o reino da besta, uma escuridão sobrenatural, diferente de qualquer eclipse ou fenômeno natural. E mesmo no meio das pragas, Ellen White registrou que os ímpios não se arrependeram. Eles blasfemaram a Deus. Isso me mostrou que o problema nunca foi falta de evidência. Foi falta de rendição. Foi escolha. As 7 pragas não são vingança. Ellen White deixou claro que são a consequência justa de decisões tomadas livremente. Sacudidura, selamento, chuva seródia, decreto dominical, tempo de angústia, decreto de morte e as 7 pragas. 7 eventos. Uma sequência. Uma profecia que Ellen White registrou com uma precisão que desafia qualquer explicação humana. O que me impactou não foi o terror dos eventos. Foi a misericórdia por trás de cada aviso dado com antecedência. Deus não deixou ninguém sem aviso. Ellen White passou décadas registrando cada visão para que ninguém fosse pego de surpresa. A questão não é se esses eventos vão acontecer. A questão é, do qual lado você vai estar quando eles chegarem?